Primeiro, os fatos do dia. O PL anunciou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltará ao país na próxima semana. Segundo a legenda, ele desembarca em Brasília na quinta-feira, dia 30. Foi com este comunicado publicado nas redes sociais que o Partido Liberal fez o anúncio. Nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, confirma a todos que Jair Bolsonaro irá retornar ao Brasil no dia 30 de março. Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30. Ficamos no seu aguardo, capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre, diz a mensagem. A volta do ex-presidente vai coincidir com a viagem de Lula à China. E a ideia do PL é aproveitar o momento para fazer da chegada de Bolsonaro um grande evento político. Essa não é a primeira vez que uma data de retorno do ex-presidente é anunciada. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos há quase 3 meses. Ele embarcou para o país no dia 30 de dezembro, às vésperas de deixar a presidência da República, e se fixou na região de Orlando, na Flórida. Em solo americano, o ex-presidente participou de eventos políticos conservadores e também realizou palestras para simpatizantes. Na volta ao Brasil, Bolsonaro terá de lidar com o indigesto tema dos presentes recebidos do governo da Arábia Saudita. Nesta sexta-feira, a defesa do ex-presidente entregou à Polícia Federal um fuzil e uma pistola que ele ganhou dos sauditas em 2019. Além das armas, os advogados de Bolsonaro entregaram à Caixa Econômica Federal o estojo de joias avaliado em cerca de R$500 mil, que estava em poder do ex-presidente. O conjunto é composto por relógio, abotoaduras, anel, uma caneta e um tipo de rosário. Os itens foram entregues por autoridades sauditas à missão brasileira chefiada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante visita ao país do Oriente Médio em outubro de 2021. Naquela viagem, a comitiva brasileira também recebeu de presente um estojo de joias femininas que foram avaliadas em R$16,5 milhões. Este estojo, no entanto, foi detectado no desembarque e retido por agentes da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Vamos à análise. Caio, agora é para valer, ele volta? Bom, a passagem está comprada, pelo menos, né? E pelo PL, num momento chave, né? O presidente Lula fora do Brasil, nessa grande viagem internacional. Agora é medir a temperatura de tudo, tentar se organizar, né? Esse presidente Jair Bolsonaro tem uma gestão, sempre teve uma gestão ali um pouco caótica ali, até ali dentro do Palácio do Planalto. Isso incomoda muito o Partido Liberal, né, que é o contrário, né? Valdemar da Costa Neto é extremamente organizado, não à toa chegou onde chegou, com a maior bancada da Câmara e elegeu também a maior bancada do Senado. Agora precisa organizar, precisa ter uma organização, precisa ter time jurídico, time político, uma comunicação bem afinada. Ele não tem mais os instrumentos de Estado que ele tinha na presidência da República, que qualquer coisa que um presidente fala já vira, ele tinha um poder de agenda muito forte, precisa organizar, né? Acho que isso que a gente precisa ver de fato e analisar de fato ali com muita precisão a partir de quinta-feira, né, dia 30 de março. Voltará para organizar, porque não basta ser um líder da oposição por decreto ou por osmose, a partir do grande volume de votos que ele teve nas eleições do ano passado. Você precisa ter uma organização. Creomar, o Caio já está adiantando a conversa e trazendo os desafios de quando ele vai chegar. Eu quero entrar nisso, mas eu queria tratar um pouquinho antes do momento da decisão dessa volta. Por que ele decide voltar quando o Lula está na China, num momento do Lula mais fragilizado politicamente por essa questão do Moro? Tudo isso entra na conta? Qual que é o cálculo político que você acha que o Bolsonaro fez para essa volta? Estamos sem o som do Creomar. Pode ser apertar o botão do microfone, às vezes acontece isso, Creomar. Será que é o mic que está fechado, Creomar? Não sei. Sim, agora sim. Pronto. Vocês aqui estava aberto. Mas de toda forma, boa noite, Raquel, boa noite, Felipe, boa noite, Caio.
pensei que o Caio estava em Brasília, mas infelizmente ele está em São Paulo, aí ia chamá-lo para um café. O Caio está contundido, está com o joelho machucado. Está cheio de mordomia. Jogador profissional, estrela sempre machuca, né? Joelho é o calvário do grande jogador de futebol. Estou prejudicado. Então, Raquel, eu creio que um elemento muito importante é a junção de todos esses... Muito bem, levantou. O Bolsonaro, em determinado sentido, tem que tentar... Creomar, querido, o seu áudio está falhando. Creomar, desculpe te interromper, o seu áudio está falhando. Enquanto a Fernanda, nossa editora-chefe, checa o que está acontecendo, porque, gente, jornalismo ao vivo, Skype é assim mesmo, eu vou jogar para o Felipe a mesma pergunta que eu tinha colocado para o Creomar. Felipe, por que Bolsonaro escolhe este momento para voltar ao Brasil? Porque passou o risco de ele ser preso, né? Não resta a menor dúvida. Ele fugiu porque ele estava com medo de ser preso, fugiu às vésperas de terminar o foro privilegiado dele, né? Que acabava junto com o mandato presidencial. Ele tinha medo de ser alvo de alguma operação para a qual ele não tivesse a proteção que o Supremo Tribunal Federal geralmente dá para os políticos em Brasília. Então, ele se mandou para os Estados Unidos. Quando a gente fala isso, obviamente, o Jair Bolsonaro ele não está lá apenas, embora deva estar fazendo isso também, vendo a televisão, o noticiário e escolhendo que horas ele vai voltar. Ele tem contatos telefônicos, ele fala com uma série de pessoas do mundo político e até do Poder Judiciário. A gente sabe que Jair Bolsonaro era muito próximo do Gilmar Mendes, tomava cafezinho com ele o tempo todo, o próprio Gilmar relatava isso para a imprensa, o que eles haviam conversado, às vezes falado mal do próprio Sérgio Moro, inclusive, foi um dos relatos que o Gilmar fez nesse sentido. Dias Toffoli é muito próximo do Fábio Faria, que foi ministro da Comunicação, já passou ali uma temporada em casa de praia, jantou junto com o Bolsonaro e o Fábio Faria às vésperas da ida do Jair Bolsonaro para a Flórida. Então, o Bolsonaro tem uma rede de contatos e emissários que podem apurar para ele se há algum risco de ele ser preso. Não havendo, ele se sente mais confortável para voltar. É claro que você tem o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode resultar na declaração de inelegibilidade, mas isso não restringe a liberdade dele, isso poderia restringir apenas os direitos políticos. E em relação ao momento, é claro que você tem o governo ainda batendo muita cabeça, você tem esse descontrole do Lula, essa absoluta falta de ponderação para fazer declarações como um ocupante do cargo da presidência da República. Então você tem um caldo político que permite a construção muito fácil, muito prática, de um discurso de crítica do governo, de um discurso, no caso da oposição política, de crítica de adversário político para o futuro. Já há parlamentares fazendo isso, mas é claro que o Bolsonaro ainda tem essa capilaridade nacional, essa fama, então uma condição de talvez reverberar isso mais. Mas é claro que, como o Caio bem pontuou, só para concluir, ele não tem mais a máquina. Então ele não tem mais como remunerar tantas pessoas para passar o dia fazendo isso, como ele pode fazer quando distribui gabinete para todo mundo. Caio me pediu a palavra. Eu tenho uma percepção que o risco da prisão ele ainda existe. Eu não vejo esse retorno no dia 30 de março como um risco de prisão superado. É um risco que existe, vai sempre existir, porque há processos judiciais correndo contra ele. Muito embora eu acho improvável, e posso queimar a língua ali na frente, mas acho improvável uma prisão do Bolsonaro. Acho que o que está colocado pelo establishment político ali, pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a inelegibilidade. Isso aí muito provavelmente deve ocorrer e é um outro ponto para a gente observar. Agora eu concordo super com o segundo argumento ali do Felipe, o momento político. Eu não sei a conta certinho, que dia que dá os 100 dias do governo Lula, e é uma marca de todo o governo. O Bolsonaro chegando dia 30, vamos supor que seja 10 de abril, mais ou menos, né? Fazendo a conta de padeiro aqui. É um momento que vai se discutir muito o que foram esses 100 dias do governo Lula. E aí você tem um momento propício para o Bolsonaro tentar encaixar aí essa liderança da oposição. Além disso, eu vejo que há também um outro fator, né? Você tem
uma necessidade também do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionar no cenário político, porque outros players, outros agentes políticos têm uma pretensão de ocupar esse espaço político da direita, centro-direita, extrema-direita, né, que é o espaço em que ele navega muito bem. Então, se ele fica muito fora do jogo político, e eu considero que ele está fora do jogo político desde a derrota eleitoral, se entrou numa reclusão ali, numa egotrip ali no Palácio da Alvorada, depois foi para o exterior, então não existe espaço vazio na política e há outros players, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Mourão, Rogério Marinho, Tereza Cristina, Moro, tem muita gente querendo ocupar esse espaço, então ele precisa também levar isso em consideração nesse retorno. Só pontuar muito rapidamente que eu não discordo do Caio no primeiro ponto. A minha análise é que o Jair Bolsonaro acredita que ele não será preso assim que chegar. É claro que os processos, eventualmente, no futuro, podem acabar resultando na prisão dele. Agora eu vou jogar um outro ponto para vocês, começo pelo Caio, depois para o Felipe. Caio, estava mencionando a necessidade de organização que eles vão ter que ter. Uma coisa é voltar para o Brasil, a outra coisa é efetivamente isso ter um impacto. Dentro do PL, o que eles esperam é que o Bolsonaro coloque o pé na estrada, já comece a ajudar a planejar para eleger prefeitos, para montar a máquina. Mas o Bolsonaro não gosta muito desse trabalho político. Você mencionava essa distinção, né, entre o Valdemar, que gosta dessa política pequena, e o Bolsonaro, que fica um pouco reticente. Você enxerga ele nesse papel? Como que você vê ele? Você enxerga ele mergulhando na eleição municipal do ano que vem? Sim. Eu enxergo talvez o primeiro grande espaço político, teste político do bolsonarismo, do petismo, do lulismo. Isso meio óbvio até, né? Porque as eleições municipais se intercalam às eleições gerais nacionais e já começam a se formar ali alguns cenários políticos para 2024, principalmente aqui no maior colégio eleitoral do país, o município de São Paulo, em que está projetada uma disputa lulismo contra bolsonarismo, né? Principalmente com o Boulos sendo o candidato, muito provavelmente apoiado pelo Lula, e muito provavelmente o Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo, apoiado pelo bolsonarismo. Ricardo Salles, ex-ministro, também quer entrar nessa jogada, é uma possibilidade, mas é quase que uma obrigação. Então, a organização do plano de atuação, vamos dizer, de abril em diante, né? Já que ele desembarca no dia 30 de março, ela é uma obrigação para o Bolsonaro, se ele quiser, né? Porque, de repente, o sujeito não quer mais tratar disso, o que eu acho impossível. Então, ele não é bobo, ninguém vira presidente da República sendo bobo, né? Ele sabe o que ele precisa fazer, ele pode não querer ele ser o grande executor dessa estratégia toda. Isso ele delega, como delegou ali o governo para o Ciro Nogueira, ele delega isso para o Valdemar e para a equipe do Valdemar, que é uma equipe forte, de um partido forte. Agora, ele sabe disso e as eleições municipais, inevitavelmente, estão nesse cenário, principalmente aqui no município de São Paulo. Agora temos o Creomar de volta com o áudio perfeito, espero. Creomar, vou pedir a sua análise sobre os dois pontos que a gente estava abordando aqui no programa enquanto eu ajustava o seu áudio. Por que o Bolsonaro vem agora, volta neste momento para o Brasil? Isso tem a ver com a fragilidade política do próprio governo e se ele tem condições de fazer toda essa articulação, se tornar um grande cabo eleitoral para a oposição e principalmente para o PL. Pessoal, obrigado de volta. Agora, espero que definitivamente sem intercorrências. Eu creio que tem dois elementos importantes aí. O primeiro deles é o fato de que Lula tem dado todas as provas de que sente falta de um antagonista político. E à medida que ele não tem conseguido encontrar esse antagonista, né, buscou no presidente do Banco Central, nessa última semana buscou em Sérgio Moro, isso abre espaço para que Bolsonaro possa fazer campanha e aparecer como liderança jogando parado. E eu creio que esse é um elemento importante que já permite a gente jogar para o segundo elemento da sua pergunta, Raquel, que é o fato que, em determinado sentido, Bolsonaro não tem o hábitos, né? Não é parte da sua trajetória política, essa lógica de organização de grupamentos. E aí, me parece que o grande desafio vai ser entender quais são os limites dessa terceirização. Porque por mais que ele entregue elementos do governo para um nome como o Valdemar da Costa Neto, terceirize alguns elementos com seus filhos, né? Não do governo, mas de uma eventual campanha e estruturação de oposição, desculpe pelo ato falho, o exercício final
um líder de oposição sempre é muito demandado, porque ele não tem as estruturas de poder, ele não tem a capacidade de agenda e ele precisa, ao fim do dia, convencer as pessoas a todos os dias estarem ao lado dele, pelo menos até as eleições municipais do ano que vem, e a partir daí para um ciclo que vá até 26, numa nova eleição presidencial. Acho que esse é o grande elemento conjuntural do momento. Felipe, o Cromar estava falando, o líder de oposição é muito demandado porque ele não tem a capacidade de agenda, não tem as estruturas de poder. E aí, para Bolsonaro, colocamos um outro elemento, ele provavelmente vai ficar inelegível. Você enxerga o Bolsonaro se dando a esse trabalho todo para eleger outra pessoa em 2026? Olha, não é alguém que gosta muito de trabalhar, mas como tem uma pressão da família, você tem já políticos na família, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tem uma militância, ele gosta de ser bajulado por aqueles seus seguidores mais fiéis que estão sempre presentes nos aeroportos. Então, acredito que ele vai atuar sim. O Valdemar da Costa Neto já tinha dito isso, que um aliado dele disse, você incluiu na abertura, Raquel, de que ele seria um cabo eleitoral melhor ainda do que candidato, né? Parece que já tem uma visão estabelecida de que ele, como candidato, já carrega um desgaste muito grande que afasta aquele eleitor moderado, aquele eleitor mais independente, que pode decidir a eleição para um lado ou para o outro. Então, você precisa de uma outra pessoa que consiga atrair, com esse apelo do Bolsonaro também, todo um campo antipetista, mas sem ter esse desgaste para ser decisivo no eleitorado independente. E aí você tem essa possibilidade de Michele, a possibilidade de algum filho querer esse posto, embora eles estejam muito longe de uma projeção nacional ainda em termos de cacife eleitoral. Como o Caio falou, tem até Eduardo Bolsonaro cogita a Prefeitura de São Paulo, né? Além do Ricardo Salles ou de uma eventual frente com o Ricardo Nunes. O Flávio Bolsonaro namora a ideia de voltar a ser candidato a prefeito. Ele já tem mais projeção hoje, embora tenha desgaste com o episódio das rachadinhas, do que tinha quando foi candidato a prefeito e perdeu para o Rio de Janeiro lá atrás. E eu acho que tem muita gente desse campo antipetista, não necessariamente uma direita, muito menos liberal e conservador, mas que está torcendo para ele ser declarado inelegível. E os governadores têm a máquina, então eles vão atuar para ganhar projeção. Aí lá na frente pode formar um bolo. Caio, o Cromar trouxe uma provocação interessante, disse que o Lula está em busca de um antagonista, né? Tentou com o Roberto Campos Neto, tentou agora com o Sérgio Moro, né? O Cromar está supondo que é uma estratégia, todas as falas dele contra o Moro. A gente até discutiu muito isso, né? Se era um desequilíbrio emocional, se era uma estratégia. Eu coloquei um pouco ali na abertura do jornal que o Lula abriu o flanco, fortalecia a oposição e aplainava o terreno para o Bolsonaro voltar. Mas agora eu te coloco a provocação contrária, estimulada pelo que o Cromar falou. Bolsonaro voltar é bom ou é ruim para o Lula? Raquel, vamos lá. O Lula sempre alimentou a polarização, né? Aliás, políticos fazem isso, né? Buscam antagonistas, elegem eles como inimigos e para criar um discurso político. Bolsonaro, Alexandre de Moraes é o caso clássico mais recente sobre isso. A forma como isso foi intenso durante os 4 anos de mandato. É muito difícil de responder e eu acho uma excelente pergunta, Raquel. É bom ou ruim para o Lula? Eu penso que depende da forma como o Bolsonaro vai atuar. E eu não penso que a gente vai ver um Bolsonaro acuado. Eu acho que essa organização de líder de oposição, ela é quase que uma obrigação para ele. Acho que ele sabe disso, muito embora ele vá delegar isso para os profissionais da política, principalmente o Valdemar da Costa Neto. Então, nesse sentido, eu penso que tende a ser, tá? Estamos falando em tendências, né? A gente tem que ver alguns outros aspectos. Tende a ser mais negativo ali para o Lula, porque você vai ter uma referência. Agora, por outro lado, desde o dia 1º de janeiro, há uma agenda do governo que é uma agenda Bolsonaro, já falei isso aqui. Tem uma agenda passada do governo Lula e tem uma agenda futuro do governo Lula. A agenda passada do governo Lula é uma agenda de desqualificação e exposição de mazelas do governo Bolsonaro constante, é uma linha de atuação
do governo Lula, que não para e não tende a parar. E estando no Estado brasileiro agora, o governo Lula, ele consegue remexer, remoer e expor esses equívocos do governo Bolsonaro com muito mais clareza. Ele está lá com a chave do cofre para descobrir, num linguajar popular, para descobrir os podres, né? Vamos dizer assim. Já visto o que aconteceu com o caso das joias, né? Esse caso das joias, sem o auxílio de agentes do Estado, ele não teria vindo à tona. Não teria... Deixa eu só aproveitar a sua provocação, que eu achei ela ótima, e eu preciso chamar o break, mas eu vou pedir o Creomar e o Felipe para serem rápidos. Bolsonaro voltar, é bom ou ruim para o Lula? O Lula quer a agenda positiva ou a agenda negativa? Felipe? Ele sempre investiu na agenda negativa, né? Nesse começo de governo era muito fácil, que os escândalos do Bolsonaro eram recentes, então você polarizar na retórica com um líder populista que estimulou, de certa forma, mesmo que indiretamente, mas na retórica do Lula diretamente, um golpe de Estado e fugiu para a Disney, é óbvio que dá um apelo favorável ao Lula. Agora, quem está no governo tende a ter mais desgaste. Então, se o Lula não entregar e continuar aloprando como ele tem feito, você tem uma força maior no campo adversário e, na ausência de outra liderança, o Bolsonaro pode capitalizar isso. Creomar. Uau, me parece que seria interessante para o Lula uma presença e uma polarização do Bolsonaro se o governo tiver dificuldade em apresentar resultados positivos na economia. Eu creio que aí a gente tem um dilema clássico de que, nesse exato momento, o governo Lula precisa que as pessoas não olhem para dentro das suas geladeiras e olhem para o horizonte vendo outras coisas, que sejam inimigos imaginários ou concretos. Nesse aspecto, pode ser uma boa coisa para um governo que precisa encontrar uma agenda econômica.